Esta é a última ministração do professor Bledson. Eu vou agradecer posteriormente, mas de antemão, muito grato. Que o Senhor te abençoe e te guarde agora. Que o Senhor use os teus lábios para a edificação da Santa Igreja do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Hiker, e boa noite à Igreja de Deus. Privilégio a partir a palavra de Deus com vocês mais uma vez. Mas antes, porque eu não queria esquecer disso, deixe-me apenas contar uma coisa para vocês. Eu amei cada minuto com vocês. E vocês me trataram como se eu fosse Érico Nelson entre vocês aqui. Agora eu sei porque ele viajava demais. Porque misericórdia, eu não vou comer nada mais na próxima semana. Até a próxima semana. Ele fugiu da cidade para uma dietinha, podemos dizer. Mas a comida foi fantástica. Mas testemunhando o Espírito de Deus entre vocês, em vocês, foi muito melhor do que qualquer comida. Então, Deus está usando vocês como igreja. Então, ficam humildes e ficam fiéis ao nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos estudar um salmo hoje à noite. Como vocês sabem, o termo salmo significa canção. E Deus, por meio de sua graça, misericórdia, Ele preservou essa coletânea de cânticos com muitas finalidades, consolo, se revelando a nós, e muitas razões por esse salmo, essa coletânea aqui. E hoje nós vamos estudar o 40º salmo. Então, encontre Salmo 40. Essa canção é bem conhecida por milhões de pessoas no mundo, por muitas razões. Para ilustrar, eu estava fazendo pesquisa na internet e no site terra.com.br eu achei na página esotérica um artigo bem interessante. Não, esse pastor Batista não tem muito costume em consultar questões esotéricas na internet. Mas o artigo foi intitulado assim: saiba quais são os 5 salmos mais famosos da Bíblia. E ali no ranking, Salmo 40 se encontrou. Então eu me perguntei por quê. Eu não sei se vocês sabem, mas esse é o salmo mais preferido dos presos nas penitenciárias brasileiras. E também alunos em casas de recuperação sabem de cor, pelo menos, os primeiros 3 versículos desse salmo. Também, eu não sei se vocês sabem isso, mas esse salmo se virou muito conhecido no mundo ocidental por causa da banda de rock U2. Em 2006, cada show dessa banda, a banda concluiu cantando Salmo 40, versículos 1 a 3. Inclusive, a banda veio para cá. O líder é um evangélico professor. E imagine comigo, um estádio cheio de seus conterrâneos, cantando versículos 1 a 3 desse salmo. Mais uma vez, naquela língua celestial, em inglês. Porém, meus irmãos, a razão principal por essa fama não tem nada a ver com a banda, ou as preferências dos presos e tudo isso. A razão por essa fama tem a ver com isso. Esse salmo fala ao coração da gente nas mais diversas situações da vida. Como nós vamos ver, a sua composição é riquíssima e profunda. Por isso, ele ressoa aos nossos corações, dando para nós consolo sem sabermos muitas vezes os pormenores
do conteúdo. Quem escreveu? Davi, aquele pastor de ovelhas que virou rei de Israel. Ele quem escreveu. Então, vamos dividir a leitura e sua relacionada exposição hoje em duas partes. Ou podemos dizer, 2 estrofes. Vamos começar com o versículo 1. Davi escreveu assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui eu estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Versículo 9. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe o Senhor. Não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Vamos orar. Ó Senhor, nós agradecemos a Ti por esse salmo. Eu confesso as minhas limitações em falar essa língua e também em alcançar ao coração da pessoa que está me ouvindo e edificando a sua igreja. Portanto, eu rogo que o Espírito que habita em mim, que está também entre nós aqui como igreja, que Ele aplica essa palavra a coração, conforme a tua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, veja comigo 3 pontos nesta primeira estrofe aqui. Primeiro ponto, veja um retrato que descreve aquele que é salvo. O redimido, Davi, criado à imagem de Deus, ele está descrevendo, usando palavras, um retrato, pintando um retrato, usando palavras. E aqui, usando essas palavras, nós podemos perceber 2 metáforas, descrevendo esta salvação, essa redenção. Primeira metáfora, salvação como resgate. Salvação como resgate. Eu sei, eu sou semi-analfabeto, mas eu sei, salvação e resgate são sinônimos. Porém, eu acho que hoje em dia, nós como evangélicos, nós estamos baixando o nível do significado dessa palavra salvação. Mas na Escritura, a salvação envolve o resgate de uma pessoa ou uma nação de uma condição desagradável, perigosa, destrutiva e desamparada. E vocês podem ver isso em versículo 1. Ele, depois de colocar a esperança dele no Senhor, o Senhor se inclinou para ele quando ele ouviu o seu grito de socorro. E o que ele fez? Ele me tirou de um poço de destruição. Ele me tirou de um atoleiro de lama. Um dos primeiros ditados que eu aprendi aqui foi isso. Ele está no fundo do poço. Não tem jeito.
Só Deus. Exatamente o que nós temos aqui. Exatamente essa é a ideia. Mas a salvação é muito mais gloriosa do que nós imaginamos. Pois você pode ver, Ele me tirou dessa situação desesperadora, perigosa, e também Ele colocou meus pés sobre uma rocha, em terra firme. Então, primeira pergunta, aqui. Como nós devemos entender esse salmo, para que nós apliquemos de forma regular, ou seja, de forma apropriada. Ou de fato, há algumas maneiras de interpretar esse salmo. Primeira forma, seu teor relata de forma poética a experiência que Davi, esse rei, ele passou. Mas, outras formas aqui. Uma parte desse cântico prediz o Cristo a vir, o Messias. Davi, onde fica Jesus aqui? Nesse Antigo Testamento, 500 anos antes da encarnação dele. Veja ali versículos 6 a 8. É uma referência messiânica que se encontra desse trecho ali. Nós sabemos isso, pois o autor de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele cita este trecho em Hebreus 10, versículos 5 a 9. Mas quando ele cita esse trecho do livro de Salmos, ele atribui dessas palavras como vindo dos lábios de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma referência messiânica. E a terceira maneira de interpretar, aplicar, é isso. É uma descrições e experiências daquele que foi alcançado pela obra do Messias. Se você está aqui, você está em Cristo, e você está desfrutando dessa grande salvação. Quando eu estava lendo, eu quase tenho certeza. Você estava pensando, esse está descrevendo minha história. Então, a pergunta é, qual é a maneira mais fiel a interpretar, a aplicar? A resposta é todas. Todas são adequadas, todas são apropriadas. Eu enxergo essa canção como um diamante. Como um diamante? A matéria, junto com seus diversos ângulos cortados nela, mostra seu brilho, sua riqueza e as diversas cores quando é contemplada. Essa é a ideia aqui. Porém, essa matéria é uma só essência. Portanto, nós estamos vendo aqui uma coisa super rica. Mas a partir desse momento eu vou escolher a terceira maneira de aplicar isso às nossas vidas. Isto é, nós vamos aplicar isso, esse salmo àqueles que compreenderam o Evangelho pela fé e se submeteram a Cristo Jesus ressurreto, recebendo de Deus a salvação de suas ofensas contra seu Criador justo e santo. Nós vamos continuar. Segunda metáfora aqui, desse primeiro ponto. A salvação como um cântico novo. Veja o versículo 3. Pôs também um novo cântico da minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu creio que a ideia de canto aqui vai muito além de um arranjo musical, podemos dizer, uma entoação. Então ele saiu do poço, terra firme, e o Senhor colocou um novo cântico na boca dele. Pergunta: Deus tem te dado um novo cântico? Deus tem te dado um novo cântico? Se você está em Cristo, Ele tem te dado um novo cântico. E o nome desse cântico é o Evangelho de Jesus. Outra pergunta: você está tentando cantar esse cântico aos outros? Não importa se você é um dos pastores dessa igreja, um outro obreiro dessa igreja, um crente por 5 dias, 5 meses ou 5 décadas. Todos nós precisamos estar cantando esse novo cântico.
Eu observo que, eu rodo muito nesse país, eu observo que no meio batista, nós falamos muito sobre a necessidade de cantar, nós treinamos nossos membros como cantar, nós escrevemos hinos sobre cantando esse novo cântico, mas poucos estão cantando esse novo cântico. E eu percebo também que alguns crentes da linha reformada ficam com um certo de reservas se eles devem cantar esse cântico aos outros. Mas deixe-me esclarecer esse equívoco nesse momento aqui. Versículo 3 declara que o Senhor tem um motivo missiológico para salvar seu povo. Veja ali, vejamos a razão principal porque Deus, por meio de Cristo, nos tirou de um poço de destruição, nos pôs nossos pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico em nossa boca. De acordo com isso, muitos vão ao nosso redor ver a nossa vida transformada e vão ouvir esse novo cântico e muitos vão colocar a sua fé no Senhor. Nem todos, mas muitos. Que essa seja a realidade, que isso aconteça por causa dessa igreja e por causa de sua participação dessa igreja. Amém? Segundo ponto, veja comigo a descoberta da graça concedidas naquele que é salvo. Três graças que nós podemos perceber aqui. Primeira, o salvo, o redimido, ele afirma que a justiça necessária não é ganha, mas sim declarada. Versículo 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Pula para o versículo 6, sacrifício, oferta, não pediste, ele está falando isso ao Senhor. Mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Dá para mim lembranças de Salmo 51, versículo 17, quando Davi falou, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Veja bem, a pessoa pecadora somente pode ser resgatada de seus pecados pelos méritos de Cristo e não por seus próprios méritos ou quaisquer outros atos de caridade. E nós chamamos esse necessário ensino bíblico da justificação pela fé. E os apóstolos sempre estavam batendo essa tecla, que a justiça que nós precisamos vem por Deus por meio de Jesus Cristo e não por nós. E correlacionado com a justificação pela fé em Cristo, nós vamos ver um pouco adiante que um comportamento do salvo foi mudado. Ele emergiu do atoleiro de lama prontíssimo a viver conforme as ordens de seu mestre. E nós chamamos esse ensino bíblico da santificação cristã. Mas é importantíssimo salientar disso. Veja ali na tela. A santificação em Cristo, ou seja, se tornando mais e mais parecido com Ele, é o resultado de ser tirado do poço, mas não é o meio de ter sido tirado. Deixe-me repetir isso, enquanto vai aparecer ali. A santificação cristã é o resultado de ser tirado do poço. É o resultado de sua salvação, mas não é o meio de ter sido tirado. Há muitos religiosos, inclusive muitos evangélicos professos, que baseiam seu relacionamento com o Criador em sua santidade. Não, é uma furada, totalmente uma furada. Como o meu saudoso pastor Adrian Rogers costumava dizer, a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Segunda graça, o salvo, ele reconhece as bênçãos incontáveis
que ele tem no Senhor. Veja o versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais, são por demais numerosos. Esse versículo aqui dá para mim lembranças daquele famoso hino do cantor cristão, número 329, para os batistas que estão aqui. Conta as bênçãos, conta quantos são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize a uma vez, há de ver surpresa. Sim, sim. Minha esposa não está comigo para cantar, viu? Vocês podem perceber. Terceira bênção, última ali que nós vamos ver. É muito legal. O salvo, o redimido, ele desfruta na alegria eterna que Deus, o Criador do universo, se deu a ele. Versículo 5, veja essa frasinha. Meu Deus. Versículo 8, meu Deus. Versículo 17, meu Deus. O salmista, o redimido, não está usando o nome do Senhor de forma leve, de forma banal. Não. Veja bem, salvação cristã, sem dúvida, é Deus me aceitando, pecador patético como eu sou. Porém, o amor pactual de Deus também inclui Ele se dando a mim. Não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, gloria-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Thomas Watson, um puritano de destaque do século XVIII, ele deixou uma reflexão sensacional com respeito a esta graça eterna de Deus se dando ao redimido, Deus se dando aos redimidos, Deus se dando à igreja dele. Deixe-me ler. Alegram-se os santos nesta união pactual. Dizer que Deus é nosso é mais do que dizer que o céu é nosso, porque sem Ele, o céu não seria o céu. Da mesma maneira que todas as estrelas não podem fazer o dia sem o sol, todos os anjos não podem fazer o céu sem o Cristo, o sol da justiça. E quanto a ter Deus para nosso Deus, é a questão de alegria na vida e em especial na morte. Esse deve ser o pensamento de um cristão. Eu estou indo para meu Deus. Foi o conforto de Cristo quando deixava o mundo. Ele disse, eu subo para o meu Deus. E este é o mesmo sentimento de um crente no leito da morte. Eu vou para meu Deus. Mudarei o meu lugar, mas eu não vou mudar o meu parentesco. Eu vou para meu Deus e meu Pai. Bendito seja nosso Deus. Você pode falar isso? Se você não acordar amanhã, ou você começa a ter algum ataque, você pode falar, eu vou para meu Deus. Sei não. Dá sua vida a Cristo. Quando você dá sua vida a Cristo, o Deus do universo vai se dar a você. É a única forma, o único meio, o único caminho é Jesus Cristo. Bem, veja comigo o terceiro ponto. Veja comigo as 4 respostas daquele que é salvo. Nós podemos ver isso em versículos 7 a 10, mas 7 a 10 somente esse trecho somente faz sentido a partir de versículo 6. Se lembra disso? Sacrifício e oferta não pediste,
Mesmo assim, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado, o Senhor não exigiu. Então, quais são as respostas quando ele saiu do atoleiro de lama, entendeu que a justificação é declarada, não ganha por seus méritos e tudo isso? Primeira resposta, o redimido se disponha. Versículo 7, o Senhor não quer meus sacrifícios, meus holocaustos, então aqui eu estou. Ele estava disposto a fazer a vontade de seu Redentor. Segunda resposta, ele afasta companheiros ímpios. Versículo 4, como é feliz um homem que não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Mesmo que o pastor orou em favor desses novos irmãos aqui, que eles trocam galeras, podemos dizer, turmas, para que eles não sejam influenciados pelo mal, que eles sejam alvos do Evangelho, que a testemunha deles impacte eles. Mas nós temos que ficar rearranjando nossos relacionamentos mais íntimos. Terceira resposta aqui. Os redimidos, ele se submete a viver conforme os decretos de seu Deus. Versículo 8. Eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Veja bem, pelo novo nascimento, a palavra de Deus faz sentido para o redimido. Como efeito, ele encontra consolo da lei moral de seu Deus. E o motivo e a força e a alegria para obedecê-lo. Veja ali na tela esse entendimento, essa harmonia da lei de Deus e do Evangelho de Cristo. Eu leio. Cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável de seu governo moral e que ela é santa, justa e boa. E a incapacidade de cumprir os preceitos da lei que a palavra atribua aos homens caídos procede inteiramente do amor deles pelo pecado. Livrá-los disso e restaurá-los através de um mediador, a obediência autêntica à santa lei, são os dois grandes propósitos do Evangelho e dos meios de graça associados com o estabelecimento da igreja visível. E a menção da igreja nessa afirmação nos prepara para a próxima resposta do redimido, do salvo, do crente. Ele se identifica publicamente com outros redimidos. Versículo 9. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, a tua fidelidade e a tua verdade. A palavra de Deus revela que esta profissão, como regra, acontece diante do povo pactual de Deus. E a partir da nova aliança, nós entendemos que nossa identidade pública começa por meio do batismo. Depois de ouvirmos o Evangelho, entendermos o Evangelho e recebermos o Evangelho. Nós conhecemos isso como credo batismo, nós testemunhamos isso hoje à noite. Tão apropriado de salientar esse ponto aqui. Mas a proclamação pública não se encerra com esse ato batismal que nós testemunhamos aqui hoje. Nós podemos dizer que o batismo não é a formatura da vida cristã, mas sim o vestibular. E nós assistimos hoje à noite o vestibular. E agora eles estão no curso chamado A Vida Cristã. E meus irmãos, essa é a sua turma. E meus irmãos, essas aqui são os novos alunos que vocês precisam cuidar, ajudar. E não cola, viu? Vamos lá. E de forma voluntária e com ousadia, esses redimidos obedeçam juntos a seu Deus. E vivam pelo bem de outros em igrejas, em comunidades pactuais.
Porém, as suas ações e convicções não se limitam aos cultos dominicais. A devida obediência, isso é alguma coisa interessante, o pastor, na sua oração, falou isso. A sua devida obediência pode provocar tensões entre a igreja e a sua cultura e a sociedade. Deixe-me dar a vocês algum exemplo. Os crentes no Canadá, os membros em igrejas evangélicas hoje no Canadá, estão diante de uma situação bem complexa hoje. Seus parlamentares aprovaram uma lei no mês de dezembro do ano passado que proíbe qualquer terapia de conversão. E esse decreto suprime as igrejas de pregar qualquer visão bíblica sobre sexualidade e relações afetivas. Além disso, proíbe cristãos de oferecer conselho às pessoas que lidam com essas questões, incluindo seus próprios membros e familiares dos membros. Ou seja, não pode abrir a Bíblia e fica conselando as pessoas que lidam com essas coisas a partir da palavra de Deus. Veja bem, uma vez que a política segue a cultura e não vice-versa, nós percebemos que a sociedade canadense caminha na contramão da lei moral de Deus e da ordem da criação. Portanto, os irmãos das igrejas evangélicas lá necessitam de nossa solidariedade e nossas intercessões agora. Por quê? Para que eles continuem a proclamar a fidelidade e a verdade na grande assembleia. Que Deus dê a eles ânimo e coragem para seguir a vontade de Deus. Então, isso pode acontecer em uma cultura. Então, mas deixe-me fazer essa pergunta. Você se declara crente, discípulo de Cristo, redimido, salvo em Cristo? Sua vida reflete esses 4 traços que eu tenho destacado aqui? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você já reconfigurou seus relacionamentos mais íntimos? Você já fez essa boa confissão diante de uma comunidade pactual? Você está mergulhando na lei de Deus, na palavra de Deus, para que você saiba como agir e ter certeza que está no seu coração diante de um momento de tentação? Talvez tenha algum ponto aqui que você precisa reorganizar, se arrepender, conforme o Evangelho de Jesus. Mas há um outro ponto a acrescentar aqui, meus irmãos, a nossa exposição, baseada na segunda estrofe. Então, vamos ver essa segunda estrofe aqui, versículos 11 a 16. Mas antes de eu ler, deixe-me falar para você o que nós vamos ver aqui. Nós observamos aqui que aquele que experimentou essa grande salvação de Deus ainda necessita de salvação dele em certas coisas cotidianas. A vida não é fácil nessa era presente. Vamos ler. Versículo 11. O redimido diz, ele ora, não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas que me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Versículo 13. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Ficam chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim.
Mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Vamos parar aqui por enquanto. Mais uma vez, observamos que aquele que experimentou a salvação, a redenção de Deus, ainda precisa de salvação em algumas questões da sua vida. Todos nós temos problemas, até os redimidos. Então, vamos contemplar esse cenário aqui, as fontes desses problemas. Nós percebemos aqui que as tribulações são provocadas pelas fontes externas, fora da gente. Versículo 12, ele diz que, pois incontáveis problemas que me cercam. Versículo 14 revela o que estava acontecendo, que pessoas estavam tentando matá-lo. O contexto bem provável tem a ver com Davi sendo assassinado em vez de continuar no reinado de Israel, ou como rei e tudo isso. Então nós sabemos que uma das fontes pode ser próprias pessoas. Pessoas podem ser uma fonte que provoca essas tribulações externas. É uma fonte eterna. Mas nós sabemos que também o diabo e sua hoste demoníaca de servos é outra fonte contra a gente. Por isso, o apóstolo Pedro, ele fala para a igreja: estejam alertas e vigiam. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, o capeta também é um nosso inimigo e pode provocar. Veja a vida de Jó. Exatamente o que aconteceu. Também nós temos essa influência mundana contra de uma postura firmada na palavra de Deus. Então, veja todas essas coisas que estão acontecendo, nos cercando. Porém, tem uma outra fonte que provoca ansiedade e problemas em nossas vidas e tribulações. Essas fontes externas ficam convergindo com complicações internas. Versículo 12, veja aqui. Ele diz que, pois incontáveis problemas que me cercam, está vendo? Fontes externas, tribulações, e aqui as minhas culpas me alcançaram. Uma fonte interna. A gente, complicações aqui, porque a gente é complicada. E já não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Eu sei o que você está pensando. Isso não é coisa de Deus, viu? Você deve se arrepender. E o meu coração perdeu o ânimo. Ou seja, se Deus não estivesse dando para ele uma forma de respirar, o coração continuar a bater, ele perderia ânimo e morreria automaticamente. Você já passou esse tipo de problema? Você já passou esse tipo de tribulação? Por isso, o salvo, ele encerra essa canção de uma maneira que todos que estão em Cristo possam entender e afirmar. Versículo 17, veja ali. Vamos ler juntos? Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e meu libertador. Meu Deus, não te demores. Eu vou concluir meu tempo com vocês em oração.
Mas eu quero que essa oração seja em favor dos irmãos que estão no nosso meio, que estão diante de uma situação dificilíssima. Se você não está diante de uma situação difícil, fica agradecendo a Deus e fica intercedendo por aqueles que estão testemunhando: eu sou salvo, mas eu preciso de salvação nesta área. Devido à situação, configuração aqui em frente, vamos fazer isso. Se você é um desses que eu descrevi, você é salvo, mas você precisa de salvação em uma área cotidiana. Provocação interna, provocação externa. Eu convido você a se levantar. Eu sei, meio constrangedor, mas ficando em pé, você está testemunhando: eu preciso das orações dos santos nesse momento. Eu preciso o socorro que somente pode vir ao Senhor. E os outros irmãos sentados, eu peço que vocês estendam suas mãos, talvez toquem uma ombro e fiquem orando por esses irmãos nesse momento. Vamos orar. Senhor, reconhecemos hoje que, por meio de sua palavra, que a sua salvação é mais gloriosa e mais completa do que nós imaginamos. Por meio de Cristo, nós chamamos o Senhor de nosso Deus e nosso Pai. Eu sei que diante de mim há muitos irmãos que testificam que o teu evangelho tem mudado o seu viver. E como essa igreja representa isso ao longo de gerações, pessoas testemunhando isso: Cristo mudou o meu viver. Por isso, nós somos gratos. E nós estamos eternamente gratos. Gratos aqui na vida e gratos no momento do leito da morte. Também concordamos com Davi que, embora sejamos salvos, nós necessitamos de tua intervenção. E nesse momento, eu quero que você coloque aquele motivo de oração, porque você está em pé diante do Senhor. Pode falar ali onde você está, em voz alta, você pode falar isso em seu coração, mas fala ao Senhor nesse momento. Venha e visitar esses irmãos. Nós pedimos coletivamente que o Senhor se apresse e ajude aqueles em nosso meio, que rogam para que o Senhor lhes dê uma solução aos esses problemas cotidianos. E que o Senhor dê apoio até que essa solução vier. Ó Senhor, nós somos de pó. Nós admitimos que nós somos pobres e necessitados. Mesmo assim, nós te louvamos, pois o Senhor preocupa-se com seu povo. Tu é nosso socorro e nosso libertador. Nosso Deus, não te demores em visitar essas pessoas. Dê-nos o privilégio de compartilhar aquele novo cântico, do Evangelho, esse glorioso Evangelho, com outros essa semana. Sabendo que o Senhor nos salvou em parte para declarar essas maravilhas às outras ao nosso redor. Esse é o motivo que nós oramos hoje à noite. Em nome de seu Filho eterno de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode se sentar.